Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você. Eu quero compartilhar a palavra do nosso Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, do verso 24 ao 29. Diz assim a palavra do nosso Deus. A incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Existe um ditado popular que diz: preciso ver para crer. Penso que esse ditado se assemelha com as palavras de Tomé. Para muitos, ao falar em Tomé, é o mesmo que dizer a respeito de dúvida e desconfiança. Isso acontece porque Tomé foi um dos discípulos que não acreditou na ressurreição de Jesus Cristo. Mas existe muito em Tomé que serve de lições de vida para nós hoje. O texto em que lemos diz sobre a aparição de Jesus a seus discípulos após a ressurreição, mas Tomé não estava entre eles nessa ocasião. Era o único que faltava. Podemos perguntar: por que Tomé estava ausente? O texto não nos responde o porquê deste afastamento. Podemos supor que ele estava sofrendo com a morte de Jesus. Uma pessoa pode se afastar de seus amigos, familiares ou qualquer grupo social por vários motivos. O afastamento pode ser bom em alguns momentos da vida, para colocar as ideias em dias, mas depois de um certo período é necessário prestar atenção, pois isso pode ser sinal de que algo não vai bem e precisa de cuidados. Na correria do dia a dia, precisamos observar as pessoas ao nosso redor. O silêncio e o afastamento pode ser o grito mudo de alguém que precisa de socorro. Na história de Tomé, não diz quanto tempo ele se afastou, se os discípulos o procuraram, apenas é narrado o momento em que estes contam para Tomé que viram Jesus. Diante dessa notícia, Tomé precisa de provas concretas para acreditar que Jesus está vivo. Tomé duvida da ressurreição, dizendo que se não visse o sinal dos pregos nas mãos dele, se não tocasse com seus dedos e pusesse em sua mão no seu lado, não creria em sua aparição aos demais companheiros de discipulado. A ressurreição era algo tão inconcebível para os primeiros discípulos, quanto era impossível para eles acreditarem, assim é para muitos hoje. Os gregos não acreditavam em ressurreição. Na visão do mundo dos gregos, a vida após a morte era a liberação da alma do corpo. Para eles, a ressurreição nunca seria parte da vida após a morte. Quanto aos judeus, acreditavam em uma vida futura ressurreição geral, quando o mundo inteiro seria renovado, mas não tinham um conceito de indivíduo ressurgindo dos mortos. O mistério da ressurreição não se explica, se vive. A ressurreição não é um evento que se coloca no nível da comprovação científica. A
a ressurreição se coloca em outro nível, o da fé. Poucos querem trilhar o caminho da fé, pois o caminho da fé é o mais estreito e se estreita a cada passo. Para chegar até a fé absoluta, é necessário ter coragem para dizer: eu tenho dúvidas. Revelar a dúvida escondida no íntimo é a parte crucial, pois só a partir do reconhecimento da dúvida surge a pergunta sobre a verdade, e a verdade descoberta em Deus. Deus é a verdade, o caminho e o sentido para a vida. Quem nunca duvidou em algum momento de sua caminhada cristã? Será que é isso mesmo? A dúvida não é um perigo à nossa fé. A dúvida é um instrumento da verdade. Quem pretende ter a certeza de que não tem dúvida, vive a negação da realidade. A dúvida é um instrumento, mas a dúvida não pode ser o fundamento de nossas vidas, pois quem pensa que a dúvida é o fundamento de sua vida pode cair na descrença radical e dizer que não a Deus. Diz o insensato no seu coração: não a Deus. A dúvida na Bíblia é comparada às águas do mar impelida e agitada. A dúvida não traz estabilidade. A dúvida existe, mas somos desafiados a andar por fé. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A fé é como uma âncora firme que nos deixa seguro. Hebreus 6:19. A fé absoluta, o conhecimento de Deus, não é obra humana ou de pesquisa, trata-se de uma revelação divina. É Deus que vem ao encontro do ser humano, se faz conhecido. É isso que acontece com Tomé e com os discípulos, e acontece na nossa vida, comigo e com você. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e veio ao nosso encontro. Através da história de Tomé, descobrimos que é impossível tentar convencer alguém a acreditar em Deus. É a obra do Espírito Santo. Os discípulos não conseguiram convencer nem mesmo alguém do seu próprio grupo. Como iriam convencer a outros de fora? Foi necessário um novo encontro com Jesus. Esse novo encontro tinha, pois, um motivo muito forte: aprofundar a fé no Cristo. Os discípulos necessitavam, eles próprios, estar firmes na fé no Cristo ressurreto. Eles necessitavam encontrar-se de novo com Jesus para fortalecer-se na fé e desconstruir a dúvida. Tomé é um exemplo de dúvida transformada em fé. Passado 8 dias, Jesus aparece novamente para os discípulos. Dessa vez, Ele está presente com eles, aparece e tem palavras para as dúvidas de Tomé. E Jesus diz: não seja incrédulo, mas crente. Deixe a dúvida para trás e acredite. Tomé já tinha acompanhado toda a trajetória de Jesus na terra. Se ainda tinha dúvida acerca da ressurreição de Jesus, é porque precisava se converter de maneira mais profunda. Jesus está chamando Tomé, seus discípulos, para saírem da superficialidade e irem às águas mais profundas. Temos aqui uma atitude pedagógica de Jesus. Ele quer mostrar que a fé não depende do que se vê, mas é uma questão de confiança. Não basta ter uma admiração por Jesus, o reconhecer como Mestre e Salvador e ver os seus milagres. É necessário ter experiência diária com o ressurreto, confessar como o Senhor da vida. A presença de Deus é maravilhosa, que diante dele a dúvida é transformada em confissão de fé. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé não tocou
chegou em Jesus, mas foi tocado de forma incondicional por Ele. Segundo Tillich, isso é fé. Fé é estar possuído por aquele que nos toca incondicionalmente. Com a confissão de Tomé, João alcança o ponto mais alto dos seus relatos sobre a história da Páscoa. Maria, Madalena e os 11 testemunharam que viram Jesus, mas Tomé vai além e confessa a sua divindade. É uma expressão de fé e de confiança. Crer se realiza em um encontro com alguém que não é um ser humano, mas é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, expressão de Calbart. E no instante em que creio, eu me sinto completamente preenchido e tomado por Deus. Quando penso nele e olho para ele, sinto que tudo vai melhor para mim. Creio em Deus significa que não estou mais só. Nós, seres humanos, não estamos mais só. Deus vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro como Deus e Senhor. Nos bons e maus dias, em nosso desregramento ou na nossa honestidade, vivemos, agimos e sofremos nessa posição de reencontro. Eu não estou só. Deus vem ao meu encontro. Em todas as circunstâncias, Ele está comigo. Eis o que significa creio em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Palavras ditas pelo grande Calbart. Crer significa ter confiança, se agarrar em Deus. É lindo, é maravilhoso crer em Deus. Convido você a acreditar em Deus, a confiar em Deus. A confissão de Tomé é maravilhosa. Destaca muitas vezes apenas a dúvida de Tomé, mas a expressão da confissão de fé de Tomé é algo esplêndido que serve de lição para nós hoje. A confissão de Tomé é seguida por uma palavra de bem-aventurança de Jesus. Porém, essa não é dirigida aos discípulos reunidos em sua presença. Provavelmente, com essa bem-aventurança, João tem em mente aqueles e aquelas que creram no Senhor ressurreto sem ter conhecido Jesus terreno, sem jamais tê-lo visto. Essas creem sem ver, com base no anúncio que tem a ressurreição de Jesus como conteúdo. A confissão de Tomé constitui um chamado aos crentes do futuro, eu e você, para que sem ver possamos crer e confessar Jesus, como Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Diante de tudo o que ouvimos a respeito deste evento com os discípulos de Tomé, percebemos que Tomé teve dúvidas e Jesus lhe deu o privilégio de constatar e crer com seus próprios olhos e também com as mãos. Mas e nós? Não temos o mesmo privilégio de Tomé, de estar face a face com Jesus em presença física. O que fazemos quando estamos em dúvida? Quando estamos aflitos e incrédulos? E quando não temos certeza? Precisamos dizer, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Devemos reconhecer as nossas limitações humanas. Somos incapazes de fabricar a fé. A fé é um dom de Deus. Por isso devemos pedir para Ele, dia após dia, vir ao nosso encontro e renovar a nossa fé. Dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Diante da falta de fé, somos desafiados a agarrar-se em Deus, agarrar-se às promessas de Deus, apesar de todas as circunstâncias se oporem a ela. Talvez você se sente como Tomé antes do encontro com Jesus, com o coração cheio de dúvidas. Precisa de provas concretas, precisa ver para crer. Ouça a voz de Deus. A fé é o olhar para o nada e acreditar na presença e ação de Deus.
Não precisamos de prova, precisamos de fé. Diga a Deus, me tira da superficialidade. Eu quero estar ancorada, firme em Ti, com o coração confiante e seguro em Suas mãos. Confie em Deus, entregue hoje a Ele as dúvidas, as preocupações e as inquietações do seu coração. Entregue seus cuidados a Deus e o mais Ele fará. Senhor nosso Deus, obrigado pela Sua palavra, que ela é viva, eficaz e fala aos nossos corações. Senhor, muitas vezes na nossa vida nos encontramos como Tomé, mergulhado no meio das dúvidas, nos sentindo sozinhos, inseguros. Muitas vezes queremos nos afastar e ficar no quieto, no lugar distante. Mas, Senhor, Tu conheces o coração do ser humano. Se existe alguém que está me ouvindo neste momento, que está com o coração preocupado, inquieto, diante das circunstâncias em que estamos vivendo, diante dessa pandemia, diante da crise que se encontra o nosso país, Espírito Santo, esteja acalmando o nosso coração, trazendo paz, segurança, remove as dúvidas e aumenta a nossa fé em Ti, pois em Ti estamos seguros, em Ti podemos descansar o nosso coração. Que a Sua paz, que a Sua fé seja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.